Olá, tudo bem? Eu sou José Felipe, estudante do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Através da disciplina Prática de Extensão em Estatística 2, irei apresentar o trabalho com o tema Tratamento da Informação, os gráficos e a importância de sua representação correta. Bem, antes de começarmos o tratamento da informação, vamos voltar um pouquinho no tempo para lembrarmos de alguns conceitos essenciais para a estatística. Primeiro, o que é informação? Informação é a reunião ou conjunto de dados organizados que possam constituir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Por exemplo, este tijolo. O que acontece quando ele leva a marretada? Ele se divide em subpedaços, que seriam as peças de Lego. Bem, esse tijolo seria como se fosse informação, e os subpedaços, que são as peças de Lego, seriam como se fossem os dados. Os dados, quando estão organizados e unidos, eles formam a informação. Então, o que são dados? Dados são valores observados ou medidos de uma variável em um elemento da população. Já as variáveis são características que podem ser observadas em cada elemento da população, sobre as mesmas condições. Por exemplo, você faltou à aula, sim ou não? Você falta à aula frequentemente ou moderadamente? Quantas faltas por mês em média você tem? Bem, as possíveis respostas são as variáveis sim ou não, frequentemente, moderadamente, a quantidade de aulas, de dia que você faltou em aula. Então, se essas são as variáveis, o que são os dados? Os dados, por exemplo, você faltou à aula, José Felipe? Eu vou lá e respondo, sim, já faltei uma vez. Você falta à aula frequentemente ou moderadamente? Moderadamente. Quantas faltas por mês, em média, você tem? Uma falta. Então, o que é a variável? A variável é a característica, a possibilidade da resposta. Sim ou não é uma possibilidade. Sim ou não, então são variáveis. Já o dado é o que foi observado nessa variável que eu respondi. Por exemplo, se eu respondi o sim, sim é um dado sobre mim. Eu faltei a aula. Moderadamente, outro dado. A quantidade de dias também, outro dado. Como os dados são medidos? Através das escalas de mensuração. Escala nominal, por exemplo, existe feminino e masculino. Através de categorias, nomes, como, por exemplo, também espécie, raça, cor ou qualquer outra coisa que seja um nome. Já a escala ordinal, ela dá noção de ordem, ordenar, ou seja, classificar. Por exemplo, alto, baixo, primeiro, segundo, bom, ruim, mais ou menos, excelente, regular e assim por diante. A escala intervalar, ela existe um zero arbitrário. O que é um zero arbitrário? Em graus Celsius, por exemplo, existe a água. O que acontece com a água quando ela vai a 0 graus Celsius? Ela muda de estado da matéria. Ela sai do estado físico líquido e vai para o estado sólido. Então, o zero arbitrário seria o que acontece a partir de determinado número, o que vai acontecer, como se fosse um julgamento. Abaixo de zero, a água congela. Acima de zero, a água mantém líquida. Já a escala de razão, ela realmente existe um zero. Por exemplo, se perguntarem para você quantos metros, qual a sua altura em centímetros, você vai falar, eu tenho 170 centímetros, eu tenho 150 centímetros. E já outro exemplo seria aquele exemplo lá da falta. Se eu coloquei zero faltas, realmente existe um zero. Já tipos de dados. Primeiro, vamos para tipos variáveis, qualitativas e quantitativas. As qualitativas se dividem em nominal e ordinal, e as quantitativas discretas e contínuas. As qualitativas, nominal, dá a noção de nome. Você gosta de estatística? Sim? Não? E já a ordinal, ela dá a noção de ordem, classificação, opinião sobre a aula, ótima, boa, regular, ruim, péssima. Já as quantitativas discretas, pode ser, por exemplo, o número de livros que o indivíduo lê por mês atualmente. Quantos livros? 1, 2, 3 e assim por diante. E a contínua? A altura do indivíduo em centímetros, 170 centímetros, 10 centímetros,
120 e assim por diante. Conceitos. O que é uma população? E uma amostra? A população é N conjunto de todos os elementos com ao menos uma característica em comum. E a amostra? N subconjuntos da população. Por exemplo, quero estudar a cidade de Braslândia. Quem vai ser a população de Braslândia? Os moradores de Braslândia. O que eles têm em comum? Todos moram em Braslândia. E a amostra, que é um subconjunto da população? Quer estudar a população de Braslândia através de uma amostragem, que vai lá, seleciona um subconjunto da população e pega para estudar. Por exemplo, vamos supor que Braslândia é dividido em setores: setor tradicional, setor sul, setor norte, Vila São José e assim por diante. Então vamos supor que o pesquisador quer estudar a população de Braslândia através da Vila São José. Ele vai lá e pega a amostra da Vila São José, estuda e a partir daqueles resultados ele leva para a população. Isso é uma amostra. A Vila São José, os bairros e os setores também são amostras. Existem dois tipos de dados, os primários e os secundários. Quais são os dados primários? Aquele que o próprio pesquisador vai lá e coleta. Já os secundários são aqueles que já estão disponíveis e o pesquisador vai lá e utiliza. Um exemplo de dados secundários seria os dados da vacina que a Secretaria de Saúde disponibiliza. Um pesquisador vai lá, pega os dados no site do DataSUS ou no site da Secretaria de Saúde e faz seu trabalho. Como podemos coletar os nossos dados? Existem várias maneiras. Duas delas são a observação direta e o questionário. A observação direta consiste onde o pesquisador ele vai observar, vai a campo observar, fazer suas anotações e voltar ele mesmo. Já o questionário é através de entrevista, onde um formulário, onde uma pessoa pergunta e a outra responde. Mas existem dois tipos de questionário. Existem os presenciais, que são as entrevistas, e os que são enviados à distância, que são os online, que são os formulários da internet. Como eu posso fazer um questionário? Os questionários devem ser planejados cuidadosamente para que facilitem a obtenção de dados, ajudem a coletar informações de maneira completa e eficiente e permitam a uniformidade nas diferentes observações. Evitem a coleta de dados inúteis ou irrelevantes para estudos, como, por exemplo, eu quero pesquisar os carros mais vendidos do DF. Faz sentido eu pesquisar qual é a cor do muro da casa? Não, não faz sentido. Então é um dado que não tem uniformidade, que é inútil e que ele não faz sentido a nossa obtenção de dados e nem ajuda. Agora, se eu for perguntar a marca de carro que você tem, faz sentido? Faz sentido. O modelo do carro? Sim. O tipo do carro, se é um SUV, se é uma caminhonete, se é um off-road, se é um utilitário, faz sentido? Sim. Então, tem que ter uma informação completa e eficiente. As perguntas se dividem em duas classificações: as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Um exemplo de pergunta aberta seria se perguntasse bem assim: José Felipe, qual a sua opinião sobre a aula de estatística? Eu, José Felipe, vou lá e respondo: eu acho aquilo da aula de estatística, por isso eu gosto. Eu queria que melhorasse tal coisa. Já a pergunta fechada seria, por exemplo, o informante seleciona. O que acontece? O professor vai lá e pergunta: José, avalie a aula de estatística. O que você acha da aula de estatística? Se ela é excelente, se ela é boa, se ela é mais ou menos, se ela é regular, se ela é ruim ou se ela é péssima? Eu vou lá e coloco: ela é excelente. Então essa é a pergunta fechada, ela já vem com as respostas. É só você selecionar. Bem, vamos fazer agora o nosso primeiro questionário. Primeira coisa que nós devemos definir: o objetivo. Depois, quem irá responder? Primeiro, o objetivo. Vamos fazer uma pesquisa sobre jogos, o perfil de quem joga e qual jogo vai ser mais jogado dentro da sala de aula. E como será respondido? Como será respondido? Através de entrevista presencialmente ou online. E quem irá responder? Os colegas de turma de vocês. Bem, agora o nosso primeiro questionário: qual a idade
de vocês, em anos. Qual é o seu sexo, masculino ou feminino? Você ou seus responsáveis têm celular? Sim ou não? Você joga algum jogo? Sim ou não? Qual o nome do jogo que você gosta de jogar? Quantas horas por semana você costuma jogar? Bem, agora neste exato momento eu peço que você faça uma pequena pausa no vídeo e copie as perguntas. Nós iremos usar elas daqui a pouco. Bem, pronto? Agora, como vamos apresentar os dados? Primeiro, vamos buscar tratar a informação. Como? Reunindo os dados necessários. Os dados necessários nós aprendemos a reunir eles agora há pouco tempo no questionário. Bem, depois disso, vamos organizar os dados em tabela. Bem, o que a tabela deve ter? Um título, um cabeçalho, um corpo e uma fonte. Aqui, essa tabela foram feitas com os jogos gratuitos que estão em alta na Play Store. Primeiro, nós temos aqui o nome dos jogos, variável jogos, e aqui o número de downloads, outra variável, em número de bilhões. A fonte foi quem? A Play Store. Então, o que nós devemos fazer depois disso? Fazer o nosso gráfico. Qual tipo de gráfico devo escolher? De setores, de barra, de linha, de coluna ou outro tipo de gráfico? Bem, o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, ele é excelente para comparar duas variáveis. Bem, assim como as tabelas, os gráficos têm que ter título, o corpo e a fonte, e também legenda. O gráfico de pizza, como que a gente vai definir a área dessa área laranjada ou a da verde? Bem, o círculo, a circunferência, é 360 graus, é o ângulo dela. Então, o que acontece? Nós vamos pegar a porcentagem da variável verde. Vamos pegar e vamos multiplicar vezes 360, que é o ângulo, e dividir por 100, que vai dar 213,84 graus. Já a outra variável, a gente vai pegar e vamos multiplicar por 360, dividir por 100, vai dar 146,16. Se você está em dúvida na hora de calcular a área do gráfico de setores, o que você deve fazer? A angulação. Você deve somar os dois valores. E os dois valores têm que dar 360, porque 360 é o ângulo do círculo, da circunferência. O gráfico de linhas ele é para demonstrar a variação durante um tempo, de uma ou duas ou mais variáveis durante determinado período. Bem, o gráfico de linhas ele é dividido no eixo X e no eixo Y. O que acontece no eixo Y? Costuma ter números para medir tamanhos, a variação. Já no eixo X costuma ser meses, anos ou séries temporais. O que são séries temporais? São relacionados a tempo. 1 hora, 2 horas, um mês, uma semana, tudo isso são séries temporais. Já aqui nós temos as variáveis, a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Mostra como ela varia durante o tempo. O gráfico de coluna. O gráfico de coluna também é bom para fazer comparações. Então, nós temos a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 4. E mostramos ela como ela varia uma com a outra. Agora vamos construir o nosso primeiro gráfico. Quais informações vamos usar? Aquela primeira tabela que fizemos lá atrás, dos jogos gratuitos que estão em alta na Play Store. Ok. Qual é o gráfico mais apropriado para as nossas informações? O de setores, o de linha, o de coluna. Qual variável pode ser o x ou o y? Bem, aqui nós temos o nosso gráfico, onde temos o título, jogos gratuitos que estão em alta na Play Store, a fonte, que é a própria Play Store, o nome dos jogos no eixo X e o número de downloads em milhões no eixo Y.
Então nós conseguimos observar que este aqui é o jogo mais baixado na semana na Play Store e este ao lado é o menos baixado. Outro exemplo: um aluno queria comprar um smartphone. Ele resolveu analisar quando deveria comprar. Os preços foram observados no site Zoom durante 6 meses, desde março até agosto. Os preços no mês de março foram de 650, abril 440, maio 529, junho 529, julho 469, agosto 489. Para melhor visualizar os preços, o aluno precisa construir um gráfico. Essa primeira parte para construir um gráfico precisa do quê? Uma tabela. A tabela, quem vai construir serão vocês mesmos. Aqui está o gráfico para melhor visualizar. Então, o que acontece? Qual é o melhor mês para o aluno comprar? O mês em que o celular foi mais barato? O mês 3 ou o mês 4? Observem bem. A partir desses dados, façam a tabela. E para concluirmos, quando for analisar um gráfico, devemos ficar de olho na seguinte coisa: o título ou objetivo do gráfico é claro, o seu conteúdo faz sentido, a fonte de dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que acompanha, as informações foram obtidas de uma fonte confiável, há rótulos adequados para o eixo, deixando tudo bem identificado. Os eixos começam em zero ou não, as escalas dos eixos são constantes, existem quebras ou falhas nos eixos que sejam difíceis de notar, existem elementos desnecessários ou que dificultem a visualização das informações. Então esses são os pontos que devemos ficar atentos. Bem, agora vocês se lembram que eu pedi para vocês anotarem o questionário lá atrás? Pois é, agora vocês vão aplicar esse questionário na turma de vocês no grupo de 5 colegas. Apliquem ele, façam a tabela e tentem fazer gráficos para visualizar os dados. Muito obrigado pela atenção e até mais.